Da Band. Meu convidado agora, o doutor Ricardo Bernardes Filho, seja muito bem-vindo, doutor. Degeneração macular relacionada à idade é um problema muito sério que afeta principalmente as pessoas acima de 60 anos. Para a gente poder entender melhor, doutor, como outros órgãos do nosso corpo, né, por exemplo, o cérebro envelhece, os meus olhos também. Se eu sou uma pessoa com mais idade, não me cuidei, né, eu posso vir a ter essa doença. É mais ou menos isso? Isso, Gi. Boa tarde. A degeneração macular relacionada à idade, na verdade, o termo que a gente mais escuta é DMRI, é uma doença que está relacionada, sim, o próprio nome diz, ao envelhecimento. Nós temos uma carga genética de descendência familiar muito grande e de hábitos também. Então, hábitos de vida saudáveis acaba prevenindo essa doença. Então, hoje, nós consideramos, e é considerada a degeneração como a maior causa de cegueira em países desenvolvidos, em pessoas acima de 50 anos. Então, nós não estamos falando de uma doença qualquer, ainda tem muito pouca informação, não que seja uma doença nova, mas nós estamos vivendo mais e nós estamos acabando descobrindo mais e as doenças estão aparecendo, né? Mas, por outro lado, também muitos tratamentos estão vindo. Então, tenha muito que tratar e conversar. Para que eu envelheça, doutor, e eu não tenha a doença, quais são esses cuidados que eu devo ter aí nesse decorrer da minha vida? Legal, legal. O que nós já sabemos de fatores de risco dessa doença, né? Nós sabemos que a carga genética não tem o que fazer, né? A descendência. Mas tabagismo, bebida, uma alimentação não saudável, não balanceada e também exposição à luz, sol, luz solar. Então, isso num país que nós vivemos, clima tropical, faz muita diferença. Então, aquela conversa, usar óculos escuros, tal, hoje já se sabe que isso nós, além de ter inúmeros outros benefícios, nós acabamos evitando ou diminuindo a incidência, a progressão da doença degenerativa da mácula, que é do centro da visão. A mácula é importante lembrar que é o centro da retina, a retina é onde forma a imagem e a mácula seria o centro, onde a gente lê. Então, nós estamos falando de uma doença que vai impedir ou dificultar a leitura e, quem sabe, perder a visão. Para esse senhorzinho, para essa senhorinha que está em casa, doutora, será, né, devem estar se perguntando, será que eu tenho esse problema? Será que eu tenho a doença? O que eles sentem? Quais são os sintomas? Ou a doença é assintomática, pelo menos no começo? Isso que é aí que está o problema, né? Isso daí, Gi. Lá, né, na clínica, na nossa clínica diária, a gente percebe que muitas vezes as pessoas chegam já com a doença avançada, porque acaba primeiro perdendo a visão para depois notar. E o interessante é que, por ser bilateral nos dois olhos, normalmente você diminui, ela evolui mais em um e depois no outro. E ninguém, se não for no oculista, é muito difícil a gente ter o hábito de tampar um olho e o outro. Então, muitos pacientes idosos chegam porque foi coçar o olho e de repente percebeu que não estava enxergando. Então, assim, inicialmente começa a ter dificuldade para ler, dificuldade de fazer o crochê. A dificuldade, fui renovar minha carta, não renovei. Então, são pequenas coisas no dia a dia que podem fazer com que comece a perceber, mas nada melhor do que a prevenção. Tem que olhar. E é um exame simples, no especialista, no retinólogo, no especialista em fundo de olho, basta ele fazer uma avaliação básica do fundo do olho, que é um custo baixo, e já sabe, já consegue triar. E às vezes você já consegue tratar e diminuir a progressão ou às vezes até estabilizar muito a doença. Eu imagino, doutor Ricardo, e você pode até me confirmar, né, quando os seus pacientes chegam até você, aquela coisa, eu já tô velho mesmo, então é normal embaçar na hora de ler, ou não ter uma visão muito boa. Não, nem todo idoso perde a visão. Então, se está acontecendo isso com você, está com dificuldade de leitura, está ficando um pouco embaçado as coisas para você ver, é porque tem algum problema. Então, você tem que procurar saber, fazer o diagnóstico para saber se você está com essa doença ou outra. Não é, doutora?
Isso, eu falo uma coisa para os meus pacientes, que eu até brinco com eles, que idoso tem que enxergar. Porque com a idade, tudo começa a ficar mais lento. Mas se a gente parar para pensar, o que é uma das piores coisas para a terceira idade? É quando cai, quebra uma perna, vai para a cama e começa a ter complicações. E qual que é a maior prevenção para você não cair? É você ver, você enxergar. Então, se você enxerga, você vê um degrau, você vê alguma coisa, então você mesmo está aumentando a sua qualidade de vida, lógico. Ah, mas eu não leio, doutor. Não, mas o mundo precisa, a conexão da visão é importantíssima. Qualidade de vida é tudo. Então, eu sou super favorável, tem que tratar, e tem tratamento, né? Que bom, né? Sim. Ótimos tratamentos, que daqui a pouquinho o doutor vai explicar mais pra gente. Ó, doutor, de Araçatuba, Luiz Antônio Vitalino, gostaria de saber se essa doença degenerativa tem alguma relação com a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. É isso, doutor? Né? Tá certo. Assim, não, são patologias, Luiz, distintas. São patologias distintas, tá? A esclerose, nós temos alguns pacientes, é uma patologia, não sei se é o Luiz, né? Não vai ser ele, mas é uma doença muito degenerativa, mas a macular, ela, digamos, é menos grave, e são degenerações distintas, tá? Então, é degenerativo, mas uma é das células da retina, da mácula, e a outra pega tudo muscular, é mais complicado. Respondido. O WhatsApp continua super liberado para você, tá bom? Especialista convidado de hoje, doutor Ricardo, que está falando sobre este problema que é muito sério. A gente tem que cuidar para que a gente possa, sim, enxergar muito bem quando estivermos na melhor idade, né? Então, participe e mande a sua dúvida. De volta aí ao vivo na tela da Band, abraços aqui, tá pedindo o Rodrigo Puglisi, é isso? Tá dizendo que é paciente do doutor, tá assistindo o programa e quer saber, doutor, sobre retinoplatia diabética. É uma doença tão grave quanto a que nós estamos falando hoje aqui? Boa tarde, Rodrigão. Ó, a retinopatia diabética, assim como a degeneração, ela afeta, sim, o fundo do olho, afeta a retina. E o mais importante da retinopatia diabética é que ela, diferente da degeneração, que é uma doença que realmente ela pode ser progressiva e muitas vezes nós temos limitação de tratamento, a retinopatia diabética, com um bom controle da glicemia, um bom controle do diabetes, a gente consegue resultados excelentes, sem poder evoluir para uma perda de visão. O importante da retinopatia diabética, novamente, é o trabalho multidisciplinar. Então, você trabalhar junto com o endócrino ou com o clínico geral, controlando a doença de base e aí trabalhando com o retinólogo, com o oftalmologista, cuidando da parte ocular. Então, não é uma doença onde um só dá conta, né? São áreas que tem que trabalhar junto. Doutora, vamos falar de tratamentos? Em que caso o problema ele pode ser resolvido com uma cirurgia? Existe uma diferença, né? Tem o seco e o úmido, como é? Explica para o público. Legal, Gi. Então é assim, a degeneração, eu sempre falo, tem duas formas, né? Existe a forma seca da doença e a forma úmida. A forma seca da doença é uma forma que são 90% dos casos, é uma forma mais comum, com progressão mais lenta. A gente trata com hábitos saudáveis, vitamina, tudo. A forma úmida, essa é mais agressiva, são 10% dos casos. Em poucos meses ou até semanas, você pode ter uma perda visual severa, muito agressiva. O tratamento dessa forma é com aplicação. São medicações que são aplicadas uma vez ao mês para controle e muitas vezes melhora da doença. O que é o perigo? Ah, doutor, mas se é 90%, então estou tranquilo. Não. A forma seca, ela se torna úmida. Então, a pessoa que tem a seca, ela precisa ser monitorada demais, porque nessa mudança, a gente pode ter uma sequela grave. Então, nós temos que monitorar, porque mudou, eu entro com medicação e eu paro a doença. Então, é importantíssimo isso. Isso é, digamos que a grande conquista nossa seria você diagnosticar precoce e acompanhar de perto. Aí sim nós temos uma doença na mão. Então o recado, acho que para o nosso público final é esse, né? Tá alguma coisa acontecendo de diferente na tua vista? Tá além do embaçado? Tem alguma coisa que não está funcionando como estava?
procure um especialista, né, doutor? Prevenção Sempre. é o primeiro. Tá? Obrigada, doutor, pela presença. Volte mais vezes, viu? Amores, beijo. Amanhã, segunda-feira, terminando o Ed Silva, a gente se vê aqui na tela da Band, tá? Tá bom? Juízo, tchau, até amanhã.